Olá pessoal, eu sou Laudemir e na videoaula de hoje eu vou explicar aí como criar uma barra de menus personalizadas no Excel. Então eu tenho aqui a guia suplementos, aparece aqui no final. Então dentro dessa guia suplementos eu consigo criar aqui vários tipos de botões aqui, vários barras de menus aqui. Então eu consigo criar aqui um menu, aqui com vários menus, uma barra de menu com vários menus e submenus também. Então dessa forma aqui eu tenho alguns submenus aqui que eu consigo inserir dentro delas. Eu consigo inserir aqui tipo uma caixa de combinação, onde eu consigo navegar entre as planilhas, planilha 1 e planilha 2 aqui. Consigo navegar entre elas, que são minhas planilhas que estão aqui embaixo. E eu consigo também escolher opções itens aqui que estão aqui dentro do Excel aqui para mim selecionar. Então eu posso escolher esses itens também. E eu posso criar botões aqui também, só com o nome. Eu posso criar o ícone e o nome, só o ícone, ou o ícone personalizado. Então eu consigo inserir dentro do ícone aqui a imagem que eu tenho aqui no Excel. Então essa imagem que vai para cá. Então são aí algumas opções aí que eu vou explicar como que funciona o código VBA. Então aqui eu criei uns botõezinhos aqui apenas para remover e inserir. Então eu não consigo organizar eles aqui, então o Excel que organiza automaticamente. Então aqui a partir do momento que eu inserir e remover, então ele altera aqui. Então vamos ao primeiro aqui, que minha barra aqui personalizada. Então vamos ao código VBA. Então aqui eu criei algumas variáveis, VBarra, que vai ser minha barra de comando, VBotões, que é um botão de comando, e o menu aqui que é um comando, um tipo aí de botão pop-up. Então eu vou explicar como é que funciona. Sempre aqui no início eu preciso deletar ela, senão se eu inserir duas vezes ela vai aparecer duplicada para mim lá no Excel. Eu defino a minha barra aqui, eu deixo ela visível e aqui eu adiciono os botões. Então aqui eu vou setar aqui minha barra VBotões. Então eu vou definir o botão aqui que eu vou criar dentro da minha barra aqui, da VBarra. Então aqui eu defino o título do botão, Caption vai ser o título do botão. O estilo do botão, então se é um botão que só o texto, só o ícone, ou os dois, ou tem mais opções também. A ação que ele vai executar ao clicar, então essa ação aqui vai executar a macro 1, eu coloco o nome da macro. Se eu navegar até o final, aqui eu tenho minha macro 1 aqui, que vai executar exatamente esse comando aqui. No caso, eu coloquei aqui para exibir uma mensagem. Então, e se vai estar visível ou não, consigo definir a propriedade visível. E aqui a forma que o texto que eu quero que exiba no botão. Então vamos lá no botão. O texto que eu quero que exiba, ao posicionar o mouse, ele aparece para mim, ó, essa barrinha aí. Ó. Este é o botão 4. Então quando eu não definir esse texto, ele vai colocar automaticamente o nome do botão lá, que é a propriedade Caption. Então ele vai adicionar botão 5 aqui. Ó. Então, deixa eu voltar. Então aqui, por exemplo aqui, se eu não colocar este texto, ele vai aparecer o que está aqui, botão 1 somente. Aqui eu consigo definir um texto diferente da propriedade. Aqui no 2 é praticamente a mesma coisa, apenas eu adicionei aqui na frente um S cifrão aqui. O que faz esse S cifrão? Ele atribui o atalho a esta letra aqui na frente. Então, se eu apertar a minha tecla de atalho, é a tecla B. Então, vamos ver como é que funciona. Eu pressiono o Alt aqui do meu teclado, ele vai exibir aqui minhas teclas de atalho. Então, minha tecla de atalho
O mouse está com problema aqui. A minha tecla de atalho é a tecla K, para o menu, para guia suplementos. Então quero selecionar a guia suplementos, eu pressiono K. Então ele vai exibir aqui minhas teclas de atalho. No caso aqui eu não defini, então ele atribui automaticamente Y1, aqui ele atribuiu Y3, e aqui no caso eu coloquei para ser a letra B, então ele apareceu aqui para mim a letra B. Então se eu pressionar a letra B aqui, ele vai selecionar este botão. Então aqui, como tem mais do que um que eu deixei com a letra B, então todos aqui ficam funcionando a letra B. Então aqui eu preciso clicar nele nesse momento. Então vamos adiante. Aqui o estilo também. Eu deixei só esse outro botão. É o botão 3. Eu deixei só o ícone. Então que é esse que aparece o gráfico aqui, só o ícone sem o texto. E aqui eu deixei os botões personalizados. Então aqui na planilha 2 eu selecionei a minha imagem. Eu estou falando que a imagem 1, eu defino o nome dessa imagem. Eu copio ela e eu colo dentro do botão. Então da mesma forma aqui. A minha imagem, eu defino o nome aqui para a minha imagem. E que é o que ele vai copiar e inserir no botão. E esse outro da mesma forma. Então sempre que eu clicar aqui, ação, qual que é action, a ação é macro 5. Então ele vem e executa a macro 5 no momento que eu clicar. Vamos à outra barra. Então a segunda barra aqui vai ser minha caixa de combinação. Então aqui eu tenho planilha 1 e 2. Aqui embaixo, minhas planilhas 1 e 2. Onde eu posso estar escolhendo. Se eu inserir uma nova planilha, para ela aparecer para mim selecionar aqui, eu preciso apenas remover e inserir novamente. Então, eu já tenho minha planilha 3 e eu posso navegar para a minha planilha 3 sem problemas. Então, voltando aqui para a planilha 2. Deixa eu atualizar ela aqui, só atualizando, beleza. Então, vamos ao código. Então, aqui, caixa de combinação. Deixa eu pegar o código da caixa de combinação aqui. Então aqui, da mesma forma, eu preciso remover, antes de tudo, e eu defino aqui minhas variáveis. Aqui. Então, uma barra de comando, aqui os nomes, e as propriedades aqui de visível. Eu seto minha barra, aqui os controles, vai ser uma mensagem tipo combo box. E aqui eu defino as minhas abas. Então aqui ele vai fazer a contagem das planilhas, lá embaixo, e ele vai adicionar a planilha na caixa de combinação. Então, muito simples. E aqui vai ter a ação que ele vai executar ao clicar. Então, vai navegar na planilha. Então, navegar na planilha, está aqui o comando para ele navegar na planilha. Então, ele vai escolher exatamente a opção que eu navegar exatamente para a planilha que eu clicar. Eu tenho aqui menu.texto. Esse menu texto aqui é o texto que vai aparecer lá na minha caixa de combinação. Então é exatamente esse texto aqui. Aqui a outra caixa de combinação. Então eu setei aqui com o menu 2. Eu defini uma variável x aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as células aqui na primeira coluna. Então ele vai fazer a contagem das células que estão preenchidas e vai carregar para a variável x, e da variável x ele adiciona a caixa de combinação. Então da mesma forma, aqui a ação que ele vai executar, então navega, deixa eu ver, a ação navega plan 1, então é aqui, navega para a planilha 1. Então aqui ele vai carregar o texto do botão para dentro de uma variável y, que vai mostrar como sendo mostrar uma mensagem do qual botão eu escolhi, mas eu posso atribuir qualquer outro comando aqui. E da mesma forma o texto que vai aparecer
na minha caixa de combinação aqui, menu 2. Aqui a outra forma que eu tenho são aqui os menus aqui, botões aqui de menus. Eu posso atribuir um ícone aqui na frente, ou eu posso deixar somente o texto. Então aqui eu tenho os textos, aqui eu tenho os submenus. Então nos submenus aqui eu não consigo atribuir esse ícone, mas aqui no botão de comando aqui no final eu consigo. Esse aqui é um botão pop-up, esse aqui é um botão de comando. Então aqui eu consigo atribuir essa aqui não tem, essa máquina não está com uma ação lá registrada. Então vamos ao comando. Então aqui menu comando. Aqui também da mesma forma eu defino minhas variáveis. Aqui as teclas de atalho. Então vamos ver na minha tecla de atalho. Se eu pressionar Alt, a tecla K, que corresponde aqui a suplementos, o M corresponde aqui, ele vai abrir. Então aqui eu tenho aqui as minhas teclas de atalho que eu cadastrei aqui dentro. Então se eu apertar apertar o M, vai ser esse botão, o E, o outro botão. Eu posso verificar que ele aparece até sublinhado aqui. Então a tecla que eu defini. Então aqui eu acabei definindo para dois botões a mesma tecla de atalho. Mas isso pode ser alterado facilmente, apenas mudando a posição aqui. Eu posso tirar ele daqui e inserir aqui como sendo o. Então, se eu inserir ele aqui, ao voltar aqui, eu preciso remover e inserir novamente. E eu posso verificar aqui que aqui a minha tecla de atalho ele não alterou. Deixa eu voltar lá e verificar o motivo. Então aqui, minha tecla de atalho está ok. Deixa eu alterar esta aqui. Deixa eu ver se ele está no... Talvez, acho que ele está no botão errado. Então aqui eu vou inserir novamente. Voltando aqui, vou remover e vou inserir novamente. Então aqui ó, eu posso ver mesmo que ele alterou aqui para o U. Então eu estava pegando aqui no lugar errado. Meus botões são aqui. Aqui são apenas definições da minha barra de comando. Da mesma forma aqui eu vou inserindo. E aqui onde que eu insiro o submenu. Então aqui eu defino ele como sendo um botão pop-up. Um botão pop-up. Na verdade eu defini ele aqui em cima com um pop-up. E eu venho inserindo os novos aqui dentro com um pop-up. Até a hora que eu quiser inserir um botão de comando aqui, que vai ser meu botão 2, ou outros botões aqui, botão 4, ou outro botão. Então aqui, eu tenho aqui meus botões, e aqui as opções que eu tenho, meus botões pop-up e meus botões de comando. Eu atribuí aqui remover a barra de menu por aqui também, eu posso remover, ou por aqui, tanto faz. Interessante sempre a gente fazer um auto close aqui para remover todos, que eu acabo fechando minha planilha e meus botões permanecem. Eu abro um outro arquivo aqui, meus botões continuam aqui, porém sem funcionar. Então é interessante a gente remover eles, até para não ficar botões perdidos aqui. Então eu posso remover a partir de um comando. Então aqui eu tenho os comandos que removem. Sim, é simples assim. Barra de comando, o nome da barra e delete. Então aqui é fácil de remover eles. Ou é fácil remover também da seguinte forma. Botão direito sobre ele e excluir comando personalizado. Ele pede se eu quero excluir mesmo. Confirmo, ele excluiu. Qualquer um deles da mesma forma. Aqui. Então, quando eu remover todos aqui, minha barra some. Ao inserir novamente, aqui o menu suplementos volta aqui, minha guia suplementos. Então, a videoaula de hoje é isso. Quem gostou, dá um curtir, ajuda a divulgar o vídeo. E até a próxima videoaula.